Jonas capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus em Jonas capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra. Ela é maravilhosa para nós, Senhor, ela é a verdade. E, Senhor, neste domingo, Senhor, pedimos, Pai, para que Tu, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor, venhas até ao nosso coração, Senhor, com a Tua verdade. Traz convicção de pecado, Senhor, santifica-nos com a Tua verdade. E, Senhor, te pedimos, Pai, para que Tu, Senhor, nos ajudes a ser um povo arrependido, Senhor. Um povo que demonstra, testemunha, revela arrependimento. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás tive o privilégio de ouvir a história de uma anciã, que por acaso é minha vizinha. Eu vivo no terceiro, ela vive no segundo. E ela testemunhava do seu arrependimento. Era um testemunho do seu arrependimento. Esta senhora contou-me que, antes de converter-se ao Senhor, a sua vida era moralmente caótica. O seu passado estava permeado de ira, de imoralidade, de devassidão. Até que um dia, acidentalmente, e por ignorância também, ela entrou numa igreja. Agora, quando ela entrou nesta igreja, inevitavelmente, ela percebeu-se que estava dentro desta congregação, ela viu onde estava e ficou um pouco contrariada. Mas, embora tenha ficado um pouco estressada com a situação, ela permaneceu na congregação, ficou lá. Contudo, durante o culto, o seu enfado desvaneceu a partir do momento que ela começou, ou começaram na igreja, a entoar os cânticos, e os hinos, e os louvores. Porque naquele momento ela recordou-se da sua infância, quando um grupo de missionários a levou pela primeira vez a uma igreja. Naquele instante de nostalgia, enquanto ela ouvia aqueles cânticos, esta senhora disse-me que sentiu o seu coração a comover-se pelo toque do Espírito Santo. Entretanto, após um tempo de cânticos e de louvor, como toda a boa igreja, o pastor sobe ao púlpito para pregar. E aquilo que aquele pastor pregou nunca saiu da sua memória. Esta senhora já tem quase 90 anos. A mensagem era acerca da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esta narrativa está em Lucas capítulo 7, versículo 36 até ao versículo 50. Então, enquanto aquele pastor pregava e esta senhora ouvia a pregação do Evangelho, Deus trouxe à memória desta anciã todas as perversidades e os pecados que ela havia cometido no seu passado. E quando ela começou a lembrar de toda a sua devassidão do passado, ela começou com um choro compulsivo, um choro que ela não conseguia travar, nem controlar. Pranteou de tal maneira que o seu colo ficou encharcado de lágrimas. Mas é interessante porque, no entanto, ali o que estava a acontecer era que o seu coração simplesmente estava a responder, ou os seus olhos estavam a responder ao seu coração que estava inundado de arrependimento. E ela estava arrependida por todo o seu passado, por todo o seu historial, por tudo aquilo que ela tinha feito, que subitamente passava como um flashback na sua memória. Por isso, felizmente, ela colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E naquele mesmo dia, naquele momento, a sua vida foi radicalmente salva e transformada. Agora, esta história não tem nada de impressionante. Ou tem? Porque o que aconteceu aqui foi um dos maiores milagres que acontece neste universo. A pergunta que temos que fazer aqui é que como é que é possível que alguém sofra uma transformação tão radical de um momento para o outro? Como é possível acontecer uma mudança tão radical na alma do ser humano? Ora, nós sabemos que este milagre que aconteceu nesta senhora aconteceu porque ela ouviu o Evangelho. Ela ouviu as boas novas. Por isso, se nós pudéssemos sintetizar ou resumir a mensagem ou a mensagem das boas novas num conceito,
Eu creio que seria este. As boas novas é a mensagem de Deus que se arrepende. As boas novas, o Evangelho, é a mensagem do Deus que se arrepende. Portanto, é seguro afirmar que por detrás do arrependimento, não só desta senhora, mas por detrás do arrependimento de todo o ser humano, por detrás de todo o arrependimento do ser humano, de todos os homens, está o arrependimento de Deus. Por isso eu gostaria desta manhã falar dos 3 arrependidos, da doutrina do arrependimento. E gostaria de falar de 3 arrependidos que estão na narrativa do livro de Jonas, que acabámos de ler um versículo do livro de Jonas. E Jonas é interessante, porque Jonas é uma história que todos nós conhecemos, mas menciona 3 arrependidos. Mas antes de chegar à história, à narrativa de Jonas, gostaria de trazer uma definição de arrependimento. O que é arrependimento? Agora, todos nós temos certamente uma definição de arrependimento. A pergunta é se essa definição é bíblica. Então, o que é arrependimento? Como podemos definir arrependimento? Existe um livro muito antigo de um pastor, conselheiro bíblico, chamado Jay Adams. Ele tem um livro que se chama Teologia do Aconselhamento Cristão. E ele descreve o conceito de arrependimento desta forma. Ele diz que o arrependimento é literalmente mudar de ideias. Não só mudar de ideias, mas arrependimento é repensar. O arrependimento está associado, não tanto à atitude, está associado à atitude, mas está mais associado ao coração, ao núcleo, à alma do homem. Uma nova orientação do interior do homem trazida pelo Espírito Santo. E isso envolve repensar o próprio relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próprio pecado, com Cristo e com todos aqueles que estão à nossa volta. Isto é a essência e o arrependimento. Por isso, irmãos, esta é, sem sombra de dúvida, uma excelente definição. A pergunta é se esta definição aplica-se a Deus. Sim, porque nós lemos no primeiro versículo que Deus se arrependeu do mal que iria fazer aos ninivitas. E se arrependimento é repensar, mudar de ideias, será que esta definição aplica-se a Deus? Poderá Deus ter uma mudança de mente para com o pecado? Ora, não podemos negar que as Escrituras afirmam inequivocamente que Deus arrepende-se. Isso é algo que veremos um pouco mais à frente. Porém, a palavra de Deus, a mesma palavra, a mesma Bíblia, diz que Deus não se arrepende. Então em que é que ficamos? Afinal, Deus arrepende-se ou não? Bom, a resposta para esta pergunta é sim e não. Um bom exemplo que nós temos para esta digamos, esta dicotomia, esta aparente tensão, alguns dizem que é contradição, é o texto de Samuel, capítulo 15, em que na mesma narrativa fala acerca de Saul. E Deus está literalmente cansado de Saul. E Deus diz a Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. Então Deus arrepende-se de constituir Saul rei. No mesmo capítulo, Deus diz que não se arrepende. Porque no versículo 11 do capítulo 15, diz o seguinte: a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então como é que nós podemos entender esta tensão que existe na Bíblia do arrependimento de Deus? Bom, não existe melhor livro, diria eu, nas Escrituras, do que Jonas para falar deste arrependimento de Deus. Por isso, vamos falar esta manhã dos 3 arrependidos. Vamos falar do arrependimento de Deus, do arrependimento dos ímpios e do arrependimento dos santos. Mas antes disto, vamos analisar o livro de Jonas. Está bem? Vamos analisar o livro de Jonas. Se quiserem manter o livro de Jonas aberto, podem manter. Então, só para ajudar um pouco, vamos contextualizar este livro. É um livro pequeno, 4 capítulos, conhecido por um dos profetas menores. Mas Jonas, o livro de Jonas foi escrito por Jonas. Diz isso no capítulo 1, versículo 1. Trata da narrativa de Jonas, a história de Jonas. Agora, Jonas era um profeta do norte, do reino do norte. Sabemos que o reino de Israel foi dividido por causa de uma guerra civil que houve. E Jonas era um profeta da parte norte, da Galileia. Agora, o que é interessante, na história de Jesus no Novo Testamento,
quando os fariseus questionam-se a identidade de Jesus, eles acreditam até que nenhum profeta pode vir da Galileia, é isso que um dos líderes, diz a Nicodemos: bom, eles estão enganados, porque Jonas é um profeta que efetivamente veio da Galileia, porque ele veio da parte norte do reino de Israel. Agora é interessante que neste tempo Israel desfrutava de certa prosperidade material, eles estavam no ponto alto da sua abundância financeira. Mas como dinheiro não é tudo na vida, Israel neste momento das suas vidas sofria uma das suas maiores decadências espirituais. Porque enquanto Israel era rico, sofria esta decadência espiritual, estava em risco de sofrer o juízo do Senhor por intermédio da Assíria. Agora a Síria era um reino que ocupava a grande parte do Médio Oriente daquele tempo, e eles, embora fosse um reino poderoso, também estavam no seu declínio. Mas a Síria era conhecida, e era muito conhecida, não pela sua bondade, mas sim pela sua extrema crueldade. Agora, isto são chaves importantes para entender o livro de Jonas. Porque quando nós lemos a clássica história do livro de Jonas, nós lembramos sempre do Jonas que fugiu. E ele estava a fugir de Deus, da chamada de Deus. E a pergunta é: porquê que Jonas estava a fugir? Bom, Jonas estava a fugir porque Jonas conhecia o currículo vitae desta nação. Sabia que eles eram brutalmente cruéis. Falando ainda de Jonas, existe uma tradição judaica que acredita que Jonas era o filho da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta é aquela viúva a quem Elias ressuscitou o filho dos mortos. Vocês lembram-se disso? Está em 1 de Reis, capítulo 17. Agora, se este facto é verdade, não sabemos. Contudo, sabemos que Jonas é uma figura importantíssima na Bíblia. Tão importante que Jesus fala de Jonas como uma figura literal. Ele até recorre ao incidente com o peixe para ilustrar a sua morte, a sua ressurreição e a falta de arrependimento dos seus ouvintes. Por isso Jesus usa a história, a narrativa de Jonas, não só para mostrar o seu ministério, o que é que iria acontecer com ele, mas também para dizer que vocês todos que não acreditam em mim, vocês não são como os ninivitas que se arrependeram com a mensagem de Jonas. Por fim, o livro de Jonas pode ser dividido em duas partes, bem simples. Pode ser dividido no momento, a primeira parte é quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive e Jonas dá a sola, e a segunda parte é quando Jonas recebe a mesma mensagem e aí ele decide obedecer a Deus. Então este é um contexto do livro de Jonas, o contexto deste pequeno livro de 4 capítulos. Vamos resumir um pouco a história, está bem? Vamos resumir esta história, esta narrativa de Jonas. Então, Jonas talvez tenha sido o único profeta chamado especificamente para pregar a uma nação estrangeira no Antigo Testamento. Não conhecemos outro. Ele é convocado por Deus para ir pregar esta mensagem aos ninivitas, este povo da Assíria. Este povo que só de ouvir Jonas sentia um arrepio na espinha. Porém, por causa do seu ódio pelos assírios e desta repugnância que Jonas tinha pelos assírios, ele decide fugir da sua presença. Está no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Contudo, por causa da extrema urgência da mensagem de Jonas e das intenções, porque Deus tem boas intenções para com esta nação, por causa das intenções de Deus, não só boas intenções, mas más intenções, porque Deus diz que vai destruir a cidade, por causa destas intenções de destruir a cidade, por causa do seu pecado, o Senhor não facilita a Jonas. Jonas foge, mas Deus não facilita. Por isso, enquanto ele embarca para escapar, na direção contrária, o Senhor traz sobre Jonas e sobre esta embarcação uma tremenda e bruta tempestade. Isto está no versículo 4. Então vem uma tempestade. Agora isto não é uma tempestadezinha. Não são ventinhos e chuva. Estamos a falar de uma tempestade aqui que perturba estes marinheiros que são treinados. Agora, não podemos ignorar que quem foge de Deus não é um recém-convertido, não é um novo crente na fé.
Não é alguém que começou a ler a Bíblia na semana passada. Estamos aqui a falar de um homem que é treinado nas Escrituras. De um erudito, de um teólogo versado nos 5 livros de Moisés. Ele conhece-os todos. Ele conhece a lei, conhece os profetas, ele conhece a história de Israel. Então ele sabe bem que Deus, como nós sabemos, que Deus é omnisciente, omnipotente e, mais importante, ele é omnipresente, está em todo lado. Então Jonas, a pergunta que temos que fazer a Jonas é: Jonas, tu estás a fugir do quê? Então enquanto Jonas refugia-se tranquilamente no barco, desfrutando do seu profundo e tranquilo sono, os marinheiros, em contrapartida, estão desesperados. Estes homens estão desesperados. Eles estão desesperados e eles fazem tudo por tudo para lutar pelas suas vidas. Aqui há algo sumamente importante no livro de Jonas, e interessante. E o autor coloca isto na história não por acaso. Porquê que ele coloca isto? Então, o extenso relato destes marinheiros pagãos que estão em profunda agonia para tentar salvar as suas vidas, não é? Aferrando-se à sua perícia, é importante na história. Porque eles, como veem que... Eles olham um para o outro e dizem: epá, isto, todo o nosso curso de náutica não serve para nada aqui, porque o assunto está grave. Então, como isto não está a resultar, a nossa perícia, o nosso profissionalismo nos mares não resulta, vamos aos nossos deuses. Então eles ajoelham-se lá no porão, metem as estatuazinhas e começam a rogar a cada santo que está ali, feito de madeira, de pedra e de ferro, para que salve daquele momento tão angustiante. Agora, eu estou a parafrasear, obviamente, mas isto está no versículo 4 até ao versículo 6. Este clamor, eles clamam aos falsos deuses para que lhes salve. Por isso estes homens sabem que aquela tempestade não é natural. Aquilo é algo que eles nunca viram na vida. Agora, os detalhes deste incidente são importantes para entender a mensagem do livro que vamos ver um pouco mais à frente. Agora, consequentemente, a situação desta tempestade e de calamidade agrava-se. Imaginem só estes homens. Barco para um lado, barco para o outro. Chuva, ondas, tsunami. Então a situação agrava-se. E agrava-se de tal maneira que eles tentam identificar qual é a origem deste problema. Então eles lançam sortes. Agarram nas pedrinhas, nos dados, seja lá o que for, e eles lançam sortes para tentar identificar a origem daquela tempestade, que é uma tempestade incomum. E eles descobrem pelas sortes, lançam as sortes, tu pedrinha vermelha, pedrinha verde, não é de nenhum de nós. Eu lembro-me que está um fulano deitado lá em baixo. E a pedra calhou para ele. Vamos lá abaixo ver. Eles identificam que provavelmente a sorte cai sobre Jonas, o indivíduo que está no porão. Então eles vão a Jonas. E é admirável porque o texto descreve que naquela tempestade, no desespero, em toda aquela confusão, Jonas dorme. Jonas dorme. Esta é a melhor descrição da Bíblia acerca de mim. Dormir em tempos que não se pode explicar. Então Jonas dorme. Jonas dorme. Dorme naquela tempestade desesperante. E está no versículo 7. Então a sorte cai sobre Jonas e Jonas vê que ele não pode esconder. E então ele tem que confessar. Ele confessa quem é. Ele não só confessa quem é, ele confessa o que ele estava a fazer e o que estava a acontecer. E está no versículo 8 até ao versículo 10. Então os marinheiros ouvem a história de Jonas. E depois disto, depois de alguma conversa, eles entendem que a única solução é fazer o quê? Desaparecer com este indivíduo. Ele não pode continuar a dormir no porão. Porque se ele continuar ali naquele porão, o barco e a tempestade, aquilo vai haver problemas. Então eles relutantes acabam por atirar Jonas ao mar. Eles não fazem isto de ânimo leve. Eles resistem a isto, mas eles atiram Jonas ao mar porque eles entendem que a única solução para livrarem-se das mãos do Senhor, do Criador dos céus e da terra e dos mares, é atirando Jonas ao mar. Portanto, deixem-me fazer uma pausa aqui. Aqui chegamos a um ponto extremamente importante para entender o livro de Jonas, que é a manifestação da graça e misericórdia de Deus para com todos os pagãos, nomeadamente estes pagãos. E estes pagãos que estão aqui não eram judeus, eles não pertenciam à comunidade de Israel.
Eles não conheciam a Tora, não conheciam a história de Moisés, não conheciam a história de Abraão, não conheciam a história de nenhuma destas figuras importantes da Bíblia. Eles eram pagãos. Aliás, eles eram adoradores de falsos deuses. Nós vemos que eles eram adoradores de falsos deuses porque eles levantam aquelas estatuazinhas para dizer: livrem-nos desta situação. Agora, isto é interessante porque olhamos para a história de Jonas, olhamos para Deus e pensamos: porventura, não é Deus abundante em misericórdia para com todas as nações? Até as nações mais violentas da história, Deus decide mostrar a sua misericórdia e graça a esta nação. Agora, imaginem, porque o texto de Jonas faz este grande contraste. O grande contraste no livro de Jonas é Jonas e Deus. Não é tanto Deus e os pagãos, mas é Jonas e Deus. Agora imaginem que Jonas estivesse empedernido para com os estrangeiros. Imaginem que Deus, tivesse empedernido com os estrangeiros como Jonas. Certamente aquela gente não viria o dia seguinte. Mas Deus não é assim. O Senhor decide demonstrar misericórdia. Agora, Deus podia ter aniquilado estes marinheiros. Podia. E se Ele o fizesse, faria com razão. Porque estes eram homens adoradores de falsos deuses. Eles adoravam demónios. E eles fizeram isso durante a tempestade. Sabe-se lá a história destes homens? Estes homens eram marinheiros, andavam de ilha em ilha, país em país. Sabe-se lá quantos filhos eles já tinham, quantas mulheres eles tinham, quantas mulheres eles abandonaram, quantos bares eles já tiveram, quantas atrocidades eles fizeram e fugiram. Estes homens eram embarcadiços e provavelmente a vida deles era podre e suja. E se Deus quisesse aniquilar estes homens de imediato, assim, Ele podia fazer e faria com razão. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 3, que a idolatria é a violação à lei de Deus. É uma violação divina e que é digna de morte e de condenação. Não são as minhas palavras, é o que diz Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23 diz: a ira de Deus, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes mudaram a glória de Deus incorruptível, aqui está aquilo que estes homens fizeram, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, em cada Deus que foi levantado naquele barco, Deus poderia trazer condenação sobre estes homens. Porque esta é a realidade da humanidade. Certo homem, certo teólogo, pastor, disse que o coração do ser humano é um seminário de todos os males. Não te enganes, todos nós aqui, somos uma faculdade de males. Certo homem disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É isso que nós somos. Nós vemos isto da forma como lidamos com a tecnologia, como lidamos com as coisas materiais, como lidamos com a nossa família. Nós temos esta tendência e este apetite por deuses. Porquê? Porque nós queremos fugir do Deus verdadeiro. Aliás, estes homens levantavam estes deuses não porque eles estavam a adorar especificamente aquelas figuras. É porque a idolatria, em essência, é adoração ao eu. Cada ídolo que o homem tem é uma adoração ao eu. É adoração ao espelho. É olhar para o espelho e dizer: tu és o meu Deus. Mesmo neste quadro negro, nós podemos ver o brilho e a luz do livro de Jonas. Porque Deus, contudo, concede graça e misericórdia a estes homens. E Ele concede graça e misericórdia a estes homens lançando o pastor para o mar. Ele lança Jonas para a água. Ele atira Jonas e diz que Jonas tem que sair para que estes homens consigam ver a luz do próximo dia. Quando Jonas é atirado à água, é interessante porque Jonas quer ser atirado à água. Isto para revelar que Jonas realmente ele não quer pregar em Nínive. Ele disse: se é para pregar aquela gente, prefiro morrer afogado
ou ser comido por algum bicho. Porque se é para pregar aqueles, eu prefiro que eles morram se é para ir pregar. Havia algo na cabeça de Jonas que nós veremos mais à frente, mas ele cai no mar e Deus manda um grande peixe. Agora, manda um grande peixe não é para comer Jonas, para matá-lo, mas sim para guardá-lo, mostrando mais uma vez a misericórdia de Deus. Além disto, também é importante notar que, até este ponto na narrativa, toda a criação, peixe, água, mais à frente, planta, bichinho, todos os animais, toda a criação obedece a Deus, menos Jonas. Jonas não obedece a Deus. Entretanto, aí nas profundezas dos mares, está aí Jonas sozinho, com algas enroladas na cabeça, e ele recita uma poesia, uma tremenda e densa poesia, e ele nessa poesia reconhece a grande misericórdia de Deus. Ele entende que está na hora de imitar a tempestade e o peixe. Está na hora de obedecer a Deus. Jonas capítulo 2, versículo 2 a versículo 9. Depois disso, o peixe vomita Jonas, Jonas é lançado em terra e Deus, e aqui entramos na segunda parte do livro, Deus dá uma segunda ordem. Dá a segunda e a mesma ordem. Jonas, vai e prega, Jonas. Então Jonas vai. Desta vez ele vai. Mas ele não vai com aquele coração, é tipo os nossos filhos. Né? Quando já dissemos pela segunda vez, eles vão. Mas o coração está lá sentado ainda. Então ele foi contrariado, ele foi pregar a mensagem a Nínive. E agora, quando ele vai pregar a mensagem a Nínive, ele não vai para pregar uma mensagem como as mensagens que nós pregamos aqui na igreja, de entre 50 a 1 hora, minutos. Então ele vai pregar uma mensagem simples. Em 3 dias, Nínive será subvertida. Simples. Mensagem mais simples e com o maior impacto da história. Ele prega esta mensagem e subitamente acontece um avivamento e uma contrição nacional. Ou seja, toda a gente arrepende-se. É homens, mulheres, crianças e animais. Tudo vestido de saco e de negro. Em arrependimento profundo. E Deus, o texto diz que Deus naquele momento arrepende-se arrepende-se do mal que iria fazer esta nação. E porquê que Deus se arrepende do mal que iria fazer esta nação? Bom, irmãos, porque por detrás do arrependimento dos homens está o arrependimento de Deus. Porém, além da história terminar bem, e é uma história realmente que termina de uma forma bonita, não é? Os ninivitas podiam dizer e terminámos felizes para sempre. Mas a história não termina bem assim, porque a história termina com um pastor, com um profeta amargurado. E ele não está amargurado porque Deus é mau. Ele está amargurado porque Deus é bom. Ou seja, Jonas diz, eu sabia que tu querias salvar esta gente. É por isso que eu não queria vir, Deus. Porque tu és bom. E eu queria que eles morressem. Então a história termina mostrando que Deus é bom. É interessante porque muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento, há uma grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento mostra um Deus bom, Jesus é aquela figura carinhosa e boa, mas o Antigo Testamento, Deus é um monstro, é uma besta. Bom, aqui vemos que Jonas não quer ir a Nínive porque Deus é bom. Deus é bom. Então o livro conclui com uma planta e um inseto a ensinar a última lição a Jonas. E a lição é que Deus é um Deus de compaixão, é um Deus compassivo. Mas continua a intrigar-me algo, esta questão do arrependimento de Deus. Como é que Deus se pode arrepender? Não é? A palavra arrependimento está associada aos pecadores e quando nós pensamos em arrependimento, pensamos em pecadores. Mas quando nós lemos o livro de Jonas, nomeadamente o capítulo 13 e o versículo 10 que lemos no início, vemos que o próprio Deus também se arrepende. Então a pergunta é, em que sentido Deus arrepende-se? Então quando nós pensamos no arrependimento de Deus, temos que pensar em 2 coisas. Primeiro, a capacidade de Deus e segundo, a emoção de Deus. Quando eu falo da capacidade de Deus, o que eu quero dizer? É que Deus não é homem. Ou seja, Deus não tem as limitações do homem. Porque Deus não está condicionado nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela ignorância. Logo, o seu arrependimento não é resultado destas coisas, porque Deus tudo sabe, tudo pode e está em todo lugar. Mas o homem não.
O homem está limitado pelo tempo, pelo espaço e pela sua ignorância. Logo, o seu arrependimento é distinto do arrependimento de Deus. Acerca disto, certo autor escreveu o seguinte: Deus nunca faz isto, Deus nunca se arrepende. Ele nunca precisa de o fazer, pois os seus planos são feitos na base de um conhecimento e controlo completos. Deus tudo sabe. Portanto, Deus nunca pode se arrepender da mesma maneira que os seres humanos se arrependem. E isto é igual para com a ira de Deus, a alegria de Deus, a compaixão de Deus. Deus, quando tem alegria, Ele tem uma alegria diferente, distinta dos homens, porque Deus é Deus e os homens são homens. Há um excelente exemplo disto, deste arrependimento que Deus não tem, que é o arrependimento humano, que está em Números, capítulo 23, versículo 19. E aqui fala do incidente entre Balaão e Balaque, que há este projeto de maldição sobre Israel, que eles querem amaldiçoar Israel, para que Israel não devaste as nações que estão ao seu derredor. Então Deus diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então Deus não se pode arrepender de uma coisa que Ele prometeu. Se Ele prometeu que ia abençoar Israel, e se Israel não fez nada contrário para que não recebessem esta bênção, Deus não se pode arrepender da sua promessa. Então a primeira coisa, Deus é imutável. A sua capacidade é diferente da capacidade do homem. Por isso, isto altera o sentido de arrependimento quando ele é colocado em Deus. A segunda coisa é a emoção de Deus. Muitas vezes, quando vemos na Bíblia que Deus se arrependeu, pensamos, Deus mudou de ideias. Mas não propriamente. Existe uma passagem interessante em Gênesis capítulo 6, versículo 6 a 7, que descreve a reação de Deus após a queda de Adão e o rápido desenvolvimento da perversão humana. O texto diz, então se arrependeu, parece esta palavra arrepender, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou no coração. Está aqui um paralelo. Arrependimento está em paralelo com pesou. Disse o Senhor, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, porque, outra vez, me arrependo de os ter feito. Então a primeira palavra, arrependimento, pode significar, sim, mudança de ideia, mas não necessariamente. Quando estudamos a Bíblia, temos que ter em conta o uso das palavras. Porque há palavras que são usadas, mas não têm que ser levadas no sentido literal. Quem define o significado da palavra é o contexto. Por exemplo, se a Bíblia diz que Jesus é porta, não é que Jesus é um objeto de madeira, retângulo, e que só vai para a frente e para trás. Não, está a usar essa palavra para dar uma designação do caráter de Jesus, ou do ministério de Jesus, que ele é a porta, mas não está a dizer que ele é literalmente uma porta. Então esta palavra, quando aparece arrependimento, está a designar algo de Deus, algo que Deus estava a sentir pelas nações e pelo estado do mundo à sua volta, que tu e eu temos que sentir. E este é um peso e dor e tristeza pelo pecado no mundo. Literalmente o que Deus está a fazer é que Deus está a olhar para as nações com lágrimas nos olhos e Ele está a suspirar. É isto que significa o arrependimento. Deus suspira pela tristeza daquilo que aconteceu por causa da entrada do pecado. Deixa-me dar uma ilustração que pode ajudar a entender esta questão do arrependimento de Deus. Imaginem um barco a avançar contra a corrente. Um barco avança contra a corrente. E esta corrente oferece resistência. Bem, assim é a nação que transgride ou que desobedece à lei de Deus. Fica sujeita a julgamento. Porquê? Porque vai contra a corrente. Entretanto, os navegadores mudam de direção e fazem o barco seguir a corrente, acompanhar a corrente. E esta corrente ajuda o barco a avançar. Assim também sucede à nação que se arrepende e põe-se em harmonia com a lei de Deus. Fica ao alcance da sua bênção porque seguem a corrente. Ora bem, a corrente, porém, permanece a mesma. Ela não muda. Somente o barco alterou o seu rumo em relação à corrente. Irmãos, Deus também não
muda. Nós é que mudamos. E a mesma lei que foi posta para execução, para castigo, agora expressa-se por meio da bênção. O arrependimento de Deus não é uma mudança de Deus, mas é a mudança dos homens. Por isso, por detrás do arrependimento dos homens está o arrependimento de Deus. Portanto, irmãos, Deus arrepende-se não porque é ignorante ou falível. Muitas vezes nós pensamos, deve haver uma contradição da Bíblia, ou senão Deus é ignorante ou falível. Bom, Deus não se arrepende porque é ignorante ou falível, mas sim porque é bom. Este é o motivo do arrependimento de Deus. Deus arrepende-se porque Ele é bom. Enquanto o homem arrepende-se, tu e eu nos arrependemos porque somos maus, bem, Deus arrepende-se porque Ele é bom. E Jonas reconhece isto. Bem, este é todo o problema de Jonas. Jonas capítulo 4, versículo 2. Jonas, interessante, porque Jonas tem o descaramento de dizer isto a Deus. Ele diz, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Deus faria mal se a nação tivesse arrependido e Deus trouxesse a condenação na mesma. Mas Deus arrepende-se porque eles agora estão na corrente certa. E Deus está a chamar a cada um de nós, e se calhar tu estás aqui e não tens Cristo como Salvador, deixa-me dizer, estás a nadar contra a corrente. Entra na corrente certa. Porque se nadares nesta corrente, estás em colisão contra o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que não deixa passar nenhum pecador impune. Então hoje pode ser o dia da salvação. Hoje pode ser o dia que tu podes mudar o rumo da tua maré, o rumo da tua corrente, e chegar ao Senhor em arrependimento e dizer, Senhor Deus, perdoa-me, arrependido estou. E Deus certamente arrepender-se-á do mal. Então vemos claramente que o arrependimento de Deus acontece não porque Deus é esquecido, não porque Deus é falível, mas porque Deus é bom. Deus é bom. E este arrependimento de Deus tem um impacto profundo na vida dos ímpios. Ou seja, os ninivitas usufruem a bênção do arrependimento de Deus. Isto é incrível. E aqui entramos no segundo arrependido. Vimos o primeiro arrependido, que é o arrependimento de Deus, e entramos agora no segundo arrependido, o arrependimento dos ímpios. Thomas Watson, um antigo teólogo, já do século XVII, ele escreveu algo acerca do arrependimento. Ele escreveu um livro que chama-se A Doutrina do Arrependimento, e ele escreve o seguinte, pensando nesta questão do arrependimento dos ímpios. Existem 2 lugares onde Deus habita. 2. No céu e no coração daquele que se arrepende. Deus habita no céu e no coração daquele que se arrepende. Isaías capítulo 57, versículo 15 diz, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita no céu e no coração do quebrantado. E Deus habita lá com gosto. Então Thomas Watson diz que existem 2 lugares onde Deus habita, no céu e no coração do penitente. Por entanto, Thomas Watson não termina por aqui. No seu sarcasmo mordaz, ele continua. Ele diz, por outro lado, Satanás tem 2 habitações. No inferno e o coração duro daquele que não se arrepende. O coração impenitente. O bom exemplo para isto é Judas. Judas esteve mais envolvido no ministério do que qualquer um de nós aqui dentro desta sala. Ele viu coisas que provavelmente nenhum de nós verá. E Judas, naquela mesa, ele teve a ousadia de continuar impenitente. É incrível, porque o pior estado de possessão demoníaca que pode existir é este, que é descrito em João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão,
que traísse a Jesus. Judas saiu ali sem gritos, sem mudar a voz, sem retorcer-se, mas com o coração cheio de Satanás. Porque este é o coração do impenitente. Então, na narrativa que lemos acerca dos ninivitas, aprendemos várias coisas importantes. Que o arrependimento dos ímpios é importante. Deus quer o arrependimento dos ímpios, mas Ele tem uma mensagem para nós hoje, que vivemos numa nação ímpia. A primeira coisa é que a única solução para o mundo é o arrependimento diante do seu Deus. Ou seja, Deus não é só o nosso Deus, é o Deus do mundo. O mundo pertence a Deus, os céus e a terra pertencem ao Senhor. Assim como foi com Nínive, Deus apela a todas as cidades do mundo, incluindo Portugal, a nossa nação portuguesa, Lisboa, Porto e todas estas grandes cidades, Miratejo, Almada, para que se arrependam. Deus diz isto em Atos capítulo 17, versículo 30. Deus diz: não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens, a todos os homens, em toda a parte, que se arrependam. O chamado arrependimento é o grito de Deus do céu até à terra para todos os homens. A segunda coisa é que Deus usa a criação, e nós vemos esta descrição da criação a mover-se para que Deus faça a sua obra missionária à Síria. Isto está a acontecer e provavelmente aqueles homens estavam ali naquele barco. Nós não merecemos isto. Deus não é bom, porque é que Ele manda estas coisas? Então, o que nós vemos na nossa cosmovisão, porque nós somos cristãos, nós vemos o mundo de outra forma, nós vemos a criação como o pregador de Deus. Deus usa a criação para chamar os homens ao arrependimento. Cada desastre climático acontece. Cada tsunami, cada terremoto é nada mais, nada menos do que a subida da criação ao púlpito para chamar os homens ao arrependimento. Imaginem um mundo em que o homem pode pecar à vontade sem consequências. Alguém chegaria ao arrependimento? Alguém teria a noção que necessitaria de Deus? Alguém chegaria à convicção de pecado? De forma nenhuma. Então eu creio que se como nação, tanto a nação portuguesa, a cabo-verdiana, a angolana, a guineense, a brasileira, se como nação nós seguimos o exemplo dos ninivitas, Deus, que é rico em misericórdia, Ele será favorável para cada indivíduo em cada nação. A obra missionária existe porque acreditamos que Deus se arrepende do mal sobre os homens que se arrependem. Então este é o arrependimento dos ímpios. Existe solução para os ímpios porque temos um Deus que se arrepende e um Deus que quer a salvação. No entanto, a história termina de uma forma curiosa e chegamos ao terceiro arrependido. E quem é o terceiro arrependido? Não existe um terceiro arrependido. Não é? Esta secção é o arrependimento dos santos, mas o arrependimento do santo que deveria estar na história não acontece. Jonas é a única figura neste texto que não se arrepende. Neste terceiro e último ponto, não queremos seguir certamente o exemplo de Jonas, que depois de tudo aquilo que ele viu, dos milagres, de peixes, ninivitas a converterem-se, tudo aquilo que ele viu, plantas a murcharem, plantas a nascerem, bichos a passarem de um lado para o outro, Jonas continua duro. E Jonas continua duro porque Jonas não consegue ver que o nosso Deus é benigno. Então Jonas permanece duro. Então nós não queremos seguir o exemplo de Jonas. Tem que haver um certo arrependimento dos santos que não pode ser como de Jonas. Nós não queremos imitar Jonas. Nós não queremos imitar Jonas porque Jonas estava a ser como aquele fariseu no templo que se orgulhava das suas obras e orando ao Senhor dizia que não necessitava de arrependimento. Dizia: Senhor, eu jejuo, eu oro aqui todos os dias, eu venho ao templo e graças a Deus não sou como aquele fulano farrusco que está ali à porta que é um ladrão. Graças a Deus que eu não sou como ele. Eu impecável na fé. A narrativa de Jesus diz que este homem batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, Deus, que sou pecador." Esta mão direita Deus a criou, ou a mão esquerda Deus a criou para que todos os crentes se lembrassem que têm que bater no peito e dizer: "Deus, sê propício a mim, pecador."
O ímpio, tu que não tens Jesus Cristo, tu tens mãos para bater no teu peito e dizer: Deus, seja propício a mim, que sou pecador. Eu preciso de ti. E não ser como este terrível fariseu que carrega nele a genética de Jonas. Não se arrepende. Há umas quantas coisas que nós temos que ver acerca do arrependimento dos santos. E isto é importante para nós como cristãos. Nós esquecemos porque arrependemos uma vez numa pregação do Evangelho e entregámos a nossa vida para Jesus. Arrependimento não é uma prática que eu devo tomar diariamente. Mas isso não é verdade. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que o arrependimento é uma virtude cristã. O arrependimento é algo que os cristãos fazem. O luto, o pó, o pano de saco, as lágrimas, tem de estar na alma do cristão. Isto tem que ser o nosso estado, o estado da nossa alma. É necessário que esteja bem vívido da nossa mente a doutrina do pecado. Quem realmente nós somos. Agora, isto é verdade também, não só para o cristão nominal que está a ouvir a pregação, mas para mim também, para o pregador. Porque também o pregador que sobe aqui em cima, ele também é um filho de Adão. Ele é perdoado, sim, mas ainda está revestido desta carne pecaminosa. Portanto, esta lei, este pecado que está patente no nosso corpo, que milita, que luta contra a lei do Espírito, acontece porque nós realmente somos regenerados e por isso tem que haver esta luta. Se não existe esta luta é porque não somos regenerados. E por isso, se há esta luta, tem que criar em nós um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Nós vimos antes, Deus habita com o contrito. Quando é que foi a última vez que tu derramaste lágrimas por causa dos teus pecados secretos? Dos ossos que estão no teu armário? Eu tenho os meus. Tu não tens? És capaz de dizer que não tens pecados contínuos na tua vida? Coisas que ninguém sabe, mas que Deus sabe. Perversões, pecados, coisas que tu repetes dia após dia. Não choras por elas. Não te traz peso no teu coração. Quando é que foi a última vez que puseste a almofada na tua cara e disseste: Deus, seja propício a mim. Concede-me um arrependimento que eu não estou a conseguir deixar isto. Então, os verdadeiros arautos, genuinamente arrependidos, não se dão ao luxo de condenar de forma soberba e farisaica os outros que têm pecados diferentes dos seus, porque eles sabem o que é que está no seu armário. E eles vivem em constante arrependimento. A segunda coisa que os santos têm que aprender acerca do arrependimento, todos nós, é que temos que conhecer a doutrina do arrependimento. Temos que conhecer. Os que se arrependem de grandes pecados gozam de grandes livramentos, é verdade. Porém, os que se arrependem de pequenos pecados conhecem bem a doutrina do pecado. Porque sabem que um pequeno pecado pode se tornar um grande pecado. Estes que estão atentos aos pequenos pecados, constantemente batem à porta do arrependimento. E eles têm um discurso humilde. Eles não têm um discurso como este fariseu, eles têm um discurso humilde. Eles desprezam o ego deles. Eles não estão ali para se justificar, eles alimentam-se do favor de Deus e desejam para que Deus tenha paciência com eles. Deus tem paciência comigo. Não é? Nós como pais sempre dizemos: oh Deus, dá-me paciência. O que devemos dizer é: Deus, obrigado pela tua paciência, porque ela tem sido abundante para comigo. A terceira coisa que temos que aprender é que o verdadeiro arrependido não vive obcecado pelos seus direitos ou prazeres. Antes, o seu gozo é ser recebido por Deus. Bem, Jonas estava obcecado pelos seus direitos. Ele achava que era um direito dele não ir a Nínive. Era um direito dele estar no conforto da sua cidade. Era um direito dele até morrer, se era para pregar estes malditos. Jonas estava obcecado pelo seu eu. Por isso, o maior idólatra desta história não são os ninivitas, nem são os marinheiros. É Jonas. Porque Jonas olha para o seu espelho e diz: eu. Quando uma pessoa fica obcecada pelo eu, não há lugar para arrependimento. Por isso o arrependimento tem que ser algo constante, uma atividade da mente. O verdadeiro santo deve apenas uma coisa: amor, perdão, humildade, santidade e, como é óbvio, arrependimento. A quarta coisa que o cristão tem que saber acerca do arrependimento é:
Se o santo cristão deseja um mundo arrependido, e todos nós desejamos, ele tem de ser o modelo de arrependimento. Tem de abandonar o orgulho, a soberba, a arrogância, eu tenho que abandonar isto, a maneira de falar que demonstra superioridade moral, a aparência de que não necessitamos de arrependimento. Porque a realidade é esta, meus irmãos. Como todos os comuns mortais, também somos receptores da graça e do arrependimento. Portanto, não há dúvida que o elo de ligação entre a doutrina do pecado e a humildade é o arrependimento. A ligação entre a doutrina do pecado e a humildade, o elo de ligação é o arrependimento. Sem esta virtude do arrependimento, a doutrina do pecado torna-se apenas um conceito intelectual. E a humildade apenas uma manipulação. Bom, eu sou humilde, ou aparente humilde. Mas se o arrependimento estiver verdadeiramente no nosso coração, o pecado é admitido e a humildade torna-se genuína. Quando eu conheço verdadeiramente quem eu sou, eu tenho mais cuidado da forma como eu falo. Jonas teve a ousadia de não ter cuidado, porque ele se esqueceu que, da mesma forma que os ninivitas eram filhos de Adão, ele também era um filho de Adão. Aliás, irmãos, todos nós necessitamos de arrependimento. Nós conhecemos a história de Jó. E se Jó, o homem mais justo, necessitava de arrependimento, quanto mais nós. Jó viu isso depois da entrevista que ele teve com Deus. Ele tem esta entrevista com Deus, depois de ele ter dito tanta coisa, e ele mete a mão na boca. Jó. Aliás, o texto diz, as palavras de Jó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó arrependendo-se, quanto mais tu e eu. Por último, e para concluir, irmãos, também devemos imitar uma multidão que é falada na Bíblia. Devemos imitar a multidão que estava ao lado, ou que estava ao redor da mulher adúltera. Havia uma multidão que queria apedrejar a mulher adúltera, mas esta multidão teve que desistir. Eles agarraram as pedras, mas eles tiveram que desistir por causa de um ser que estava ali naquele momento, que faz uma confrontação penetrante, de tal forma que eles têm duas opções. Ou apedrejamos esta mulher, ou largamos estas pedras. A confrontação foi de tal forma penetrante aos seus corações, Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles tiveram que largar as pedras, porque eles sabiam, como todos nós sabemos, que não ter pecado não é uma coisa nossa. Então eles tinham que largar aquelas pedras. Existe um livro de um autor, não interessa o nome dele, mas chama-se A Doutrina do Arrependimento. E ele tem esta frase neste livro, que descreve esta situação da mulher adúltera. Todos são pecadores e ninguém tem o direito de esperar por misericórdia. Mas, maravilhosa e estranhamente, Deus concede misericórdia a todos os que se arrependem. Porque por detrás do arrependimento dos homens está o arrependimento de Deus. Hoje pode ser o dia de arrependimento. Hoje, se calhar, tu estás aqui e não conheces Jesus, ou se calhar passaste décadas da tua vida a pensar que tinha Jesus no coração e Jesus estava no outro lado. Se este é o teu estado, tu estás diante de um Deus irado. Deus não é teu amigo, Deus não é o teu pai, Deus é teu inimigo, é o teu juiz. E hoje tem que ser o dia de acertares contas com Deus. Hoje tem que ser o dia de arrependimento. Hoje tem que ser o dia que tu olhas para a tua sujidade e bates no peito. Deus, se propício a mim, pecador. Hoje tem que ser o dia que tu lembras do teu pecado, das tuas transgressões, da tua natureza e dizes, eu sou pecador. Sem Deus, sem Cristo, eu não tenho solução. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia e não deixou os homens debaixo da sua ira para que sofressem a sua ira. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo.
A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo perfeito, nasceu da Virgem Maria, sem pecado, viveu a vida perfeita. Viveu a vida perfeita. Foi crucificado nas mãos de Pôncio Pilatos e de Herodes. Ele foi crucificado pelo teu pecado e pelo meu pecado. O justo pelos injustos, porque quem era o transgressor ali não era o Senhor Jesus, eras tu e eu. E Jesus, de boa vontade, com o coração, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele entregou-se. E porquê que Ele se entregou? Naquele momento, no Monte do Calvário, havia 3 cruzes, havia 3 arrependidos. Havia o Deus arrependido que se entrega, que diz, eu não farei este mal se a humanidade se arrepender. Havia outro arrependido que estava ao lado de Jesus e diz, lembra-te de mim, no teu reino. E havia um que devia se ter arrependido, mas não se arrependeu. E que dizia, tu que ressuscitavas os mortos, não nos podes tirar daqui? Não queiras ser esse arrependido. Que de arrependimento não tinha nada. E tu estás preso na cruz do teu pecado, nos teus males, mas não queres sair para receber o Salvador. E Jesus está a oferecer-te a salvação. Que hoje seja o dia da salvação. A Bíblia diz que todos aqueles que chegam a arrependimento e fé ao Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia, certamente serão salvos. Não resistas hoje. Vê que por detrás do arrependimento dos homens está o arrependimento de Deus. Se tu queres verdadeiramente fazer isto hoje, não saias destas instalações sem vir falar comigo. Ou sem vir falar com algum irmão desta igreja e dizer, eu quero este Deus que é benigno. Tu que não tens a salvação, que primeira vez que estás a ouvir, ou tu que durante anos pensaste que eras salvo e descobriste hoje que se calhar não eras. Senhor Deus, obrigado pela Tua maravilhosa palavra. Ela é poderosa o suficiente para nós. E, Senhor, no Teu texto, onde falava destes 3 arrependidos, Senhor, nós não queremos ser como Jonas e queremos ser como estes ninivitas. Queremos ser como aqueles que se arrependeram e entregaram a sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, se há aqui alguém que sentiu o seu coração a mover-se, a compungir-se, porque sentia a sua consciência a acusar, Senhor, faz com que essa pessoa venha e queira saber mais acerca de Jesus para receber a grande salvação. Senhor, nós que somos santos, que somos crentes, que já tivemos esta salvação, ajuda-nos, Senhor, a viver de forma a mostrar o verdadeiro arrependimento diariamente. Se te rogamos, agradecemos-te. Em nome de Jesus. Amém.